Olá, queridos irmãos, você que é nosso amigo, você que nos assiste através do nosso canal YouTube da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís. É uma alegria estar mais uma vez com você através dos nossos canais da rede social, através da web. E com esta realidade queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito através das nossas redes sociais, evangelizando aonde a paróquia chega pelas redes da internet. Estamos hoje aqui com o Padre Cláudio Mendes Correia. Ele é um irmão, um amigo muito especial e a sua bagagem dentro da sua caminhada como padre, como pároco e como especialista, mestre em liturgia, vai nos ajudar a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tempo em que nós estamos vivendo, de modo especial, o Tríduo Pascal. Vamos acompanhar o Padre Cláudio nas suas explicações, os seus exemplos e com muita alegria enriquecer toda a nossa bagagem sobre o que significa o Tríduo Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa Igreja Católica celebra. Padre Cláudio, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e com muita alegria te acolhemos aqui no nosso estúdio da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís. Obrigado, Padre Heitor, pela acolhida, pelo convite. Eu espero poder partilhar esse pouco de conhecimento que nós temos e esclarecer um pouquinho. Eu proponho que a gente, de fato, não fique só no tríduo, mas que falemos dessa grande semana, que é a Semana Santa. Viver essa experiência do que é a Semana Santa, viver esta proposta do que é este grande mistério que nós celebramos, a razão pela qual até hoje nós nos reunimos e celebramos. Como nos diz Paulo, se ele não tivesse ressuscitado, vã, vazia, pouca, sem sentido, seria a nossa fé. E sem sentido também seria a nossa celebração. Por isso celebramos este grande mistério, que é o mistério da paixão, morte e gloriosa ressurreição de nosso Senhor. Para celebrarmos este grande mistério, nós guardamos como celebração anual a chamada Semana Santa, que tem seu início com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É o Domingo de Ramos, assim chamado. Esse domingo que nos mostra Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Ele sabe o que lhe espera em Jerusalém. Ele sabe por que ele vai a Jerusalém. Inclusive anunciou aos seus apóstolos, mas eles não compreendem isso como uma missão. Eles veem isso como um fracasso. Quando ele anuncia, o Filho do Homem será levado aos tribunais, será julgado, será condenado, mas no terceiro dia ressuscitará. Pedro até chega a dizer que isso nunca te aconteça. E Jesus diz, vai para longe, porque tu pensas como os homens e não como Deus. E qual é o sentido de pensar como Deus? Esse sentido da oferta, esse sentido da entrega. Para isto que ele veio, para dar a vida, pela salvação de todos. Então a sua entrada triunfal em Jerusalém já é este caminho para a sua paixão. Ao entrar em Jerusalém, ele é aclamado, ele é ovacionado, ele é reverenciado, Hosana ao filho de Davi. E este sentido, esta aclamação, este reconhecimento, Jesus sabe e até diz, hoje me recebes como rei, mas depois me prepararás um outro trono. Qual o trono? O trono do madeiro. Por isso, a gente celebra esta entrada triunfal de Jesus, já proclamando a sua paixão. Neste domingo, que é o domingo denominado de Ramos, o evangelho principal não é aquele que nós proclamamos na saída para a procissão. É o que celebramos já na Santa Eucaristia. Quando nós assim refletimos, meditamos
a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E meditando essa paixão, nós queremos ver verdadeiramente quando Ele assim é Rei. Qual o trono que a Ele é preparado? A sua entrada triunfal tem um início, nós recordamos e celebramos, fazendo, geralmente a gente se encontra fora da igreja, tem 3 modos de ritos iniciais. O mais comum e o mais celebrado é aquele que nós iniciamos com uma procissão. Geralmente no lugar à parte, a gente se encontra, aonde a gente tem aquele momento de acolhida, aonde a gente vai viver a bênção dos ramos, né? E a saída em procissão, que é lembrando aquele povo lá de Jerusalém que acolheu, que estendia seus mantos, que estendia seus ramos, que aclamava, que ovacionava o Senhor. E nós assim fazemos desta mesma forma, recordando esta entrada triunfal. Este povo que agora aclama é o mesmo que na sexta-feira da paixão vai estar gritando: crucifica-o, crucifica-o. E nós assim queremos viver este mistério, queremos viver esta caminhada, queremos viver este grande acontecimento, Jesus e a sua entrada em Jerusalém. Por que fazemos memória? Porque nesta entrada já está para nós o início da grande ação salvadora e redentora, quando Ele assim se oferecerá pela salvação de todos. É este o grande mistério que nós queremos viver neste dia, é este grande acontecimento que nós fazemos memória, que tornamos atual e que nós celebramos e queremos viver. Jesus entra em Jerusalém. Para Ele é esperada a cruz, mas a cruz não será o fracasso, porque, como Ele nos mostra lá no Monte Tabor, é preciso passar pela cruz para que cheguemos à glória. E esta é a caminhada que nós queremos fazer. Com Jesus, assumindo a nossa cruz, vamos com Ele viver a paixão e chegarmos à glória, à ressurreição. Padre, por que no Domingo de Ramos a liturgia ela é celebrada na primeira parte da procissão e quando a gente chega para começar a segunda parte, nós não cantamos o ato penitencial? O padre, o celebrante, já entra logo com oremos. É prática da liturgia que a caminhada do povo é um sentido penitencial, recordando também aquele povo que caminhou no deserto, que se purificava, que a sua caminhada era de purificação até chegar à terra prometida. E esse sentido penitencial. Isso é importante você entender, porque a própria procissão, a própria caminhada, não é uma caminhada social, né, padre? Mas não é um passeio. Não é um passeio, mas é um momento oracional, que você é chamado a rezar, chamado a cantar músicas, né, próprias para o tempo, para aquele momento, e se penitenciar refletindo aquilo que nós vivemos nesse período da Semana Santa. Eu costumo dizer sempre na minha paróquia, lá onde eu estou, que não é caminhada, não é passeio, não é praça. Então é um momento de cantar, é um momento de rezar, é um momento de estarmos juntos celebrando. Aquela procissão faz parte da celebração. Por isso também fico até um pouco entristecidos com aqueles que por motivo qualquer não vão à procissão e preferem já marcar o seu lugar. Marcar o lugar no banco da igreja, né? É claro que tem situações e situações. Tem pessoas que são impossibilitadas pela idade, por alguma enfermidade, aí isso a gente compreende. Mas tem tantos outros que é só para guardar o lugar. Aí a gente pergunta: tu estás celebrando plenamente? Tu estás participando quando a gente vê esta situação que nos coloca Sacrosanto Concílio, colocando para nós que a participação deve ser plena, ativa, consciente e frutuosa. Essa participação plena é eu envolver, eu tomar parte, é eu
participar de cada momento, eu estar vivendo aquela ação, aquela celebração, aquele acontecimento. E se eu me privo simplesmente porque não quero ir, porque eu quero já ficar sentado, é muito questionável. Hoje nós não temos mais esse sentido de que eles são afastados, porque esse é o sentido também do pecado, né? O pecado é uma ruptura, é um afastar-se de Deus, né? E então é preciso que sejam reconciliados. Aí eles eram enviados para pagarem as suas penitências, né? Isso é uma questão que hoje já nós não temos. Nesses dias, se a gente repara, a partir do 5º domingo, dos dias da semana do 5º domingo, a gente já começa a celebrar com o mistério da paixão. E a partir de hoje, por exemplo, o nosso prefácio já é o prefácio da paixão. A rubrica do missal já indica que a gente deve rezar com o prefácio da paixão do Senhor. Da paixão do Senhor. Não mais da quaresma. Isso, a partir de hoje, do 5º domingo em diante, a gente já celebra com os dias da paixão, né? E é exatamente esse sentido. Hoje a gente diz o seguinte: são dias penitenciais? São dias penitenciais, onde de fato a gente vai buscar o sacramento que o Senhor nos deixou, o sacramento da reconciliação, cumprindo o mandamento da Igreja, que nos coloca esta prescrição: confessar-se pelo menos uma vez ao ano, de preferência na quaresma, preparando-se para celebrar a Páscoa. Então a gente caracteriza como dias penitenciais, de buscar o sacramento de reconciliação, de reconciliar-se com Deus e com os irmãos, para de coração purificado celebrar a vida nova, Cristo Jesus e a sua Páscoa. Padre, é por isso que muitas paróquias, assim, no efeito pastoral, elas fazem o mutirão de confissões nesses períodos? Com certeza, né? Cumprindo aquilo que nos manda a Santa Mãe Igreja, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. O ideal seria que nós tivéssemos este hábito de confessar sempre, para nos reconciliarmos, sem exagero, mas pelo menos uma vez por mês seria muito interessante. Mas como a gente sabe que não é assim, pelo menos uma vez por mês já é aquilo que nos manda a Santa Mãe Igreja. Ok. Padre, outra pergunta. Nós estamos já às portas da Semana Santa. Domingo próximo já será Domingo de Ramos, né? E aí, como é que fica a nossa postura em relação às penitências que muitos escolhem ou praticam no tempo da Quaresma? É interessante como aquilo que chamam as abstinências. Isto, as né? abstinências. É o jejum, os sacrifícios. Isto. Né? São louváveis, são recomendações, mas prestemos bem atenção, né? Aquilo que nos diz o próprio Senhor, né? A gente vai encontrar Ele dizendo para nós qual é a penitência que me agrada. Esses sacrifícios de bois, de animais, isso não é o que me agrada. Qual é a penitência que me agrada? E aí ele coloca bem claro, né? Que a gente vai chamar das obras de misericórdia. Dar pão a quem tem fome, vestir o nu, dar de beber a quem tem sede, né? São as obras da misericórdia, são mais importantes, porque, como nos coloca o próprio Papa Francisco, de que adianta eu fazer um jejum quando, na verdade, eu continuo maltratando o meu irmão, eu continuo desrespeitando o meu irmão, eu continuo explorando aquele que trabalha comigo, né? E são situações que ele diz: qual o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor? É o amor? É a caridade? É a justiça? É a verdade? Né? Penitência que me agrada é vestir o que está nu. Penitência que me agrada é partir o pão com quem não tem. Penitência que me agrada é viver o amor e a caridade. Aí a gente se preocupa muito quando, às vezes, tem pessoas que fazem determinadas abstinências
eu não vou beber refrigerante durante toda a quaresma. Mas não faz aquela experiência de dizer o seguinte: quanto eu gastava de refrigerante se eu tivesse bebido todos esses dias? Some. Não dizer o seguinte: eu economizei, né? Porque não é economia, porque senão não sacrifica. E isso é interessante porque a gente faz às vezes jejum, até na sexta-feira, termina o horário das 18 horas, que diz que é o tempo limite para a gente jantar e fazer o jejum, né? Deixar de fazer o jejum, e vai para uma mesa com uma pratada e come, para compensar o que deixou de comer durante o dia, né? Isso é interessante. Exatamente isso, porque as pessoas dizem assim: durante a quaresma eu não vou comer chocolate. Aí quando chega no dia da Páscoa, come um balde de chocolate. Já faz mal. Pois é. Hoje eu vou descontar tudo. Então não foi sacrifício. Com certeza. Padre Cláudio, aí termina-se, né, esse período de 3 dias, segunda, terça e quarta. Né? E aí a gente passa para quinta-feira. Pois. E aí, essa quinta-feira, a gente vai fazer depois do intervalo. Aguarda aí, permanece conosco. Eu, Padre Heitor, com o Padre Cláudio Correia, hoje preparando a Páscoa do Senhor. A gente volta já já.